Por que eu escolhi a dança? Não me pergunta. Eu não escolhi a dança. Eu escolhi diversas artes. E todas eu queria ser a principal. Estou avançando com a escritura do trabalho. Eu acho que está escrito esse tipo de trabalho, uma escritura de imagem, de situações. A que vai fazer o trabalho vai ser você. Ainda estou descobrindo, porque é um processo de descobrir, um trabalho de dialogar com a história de Angel, com a história de Rio de Janeiro, com as histórias nossas, porque a gente não é que faz um trabalho para mostrar as coisas dos outros, a gente sempre participa de algum modo da criação. Estou descobrindo no processo uma ideia muito bonita. Eu estou desfrutando de cada ensaio, porque em cada ensaio há um descobrimento, um modo de fazer, que não somente um modo de fazer o espetáculo, sino um modo de relacionar-se para fazer. Trabalhar com Angel é um trabalho com uma personalidade, e uma personalidade você tem que encontrar quais são os mecanismos que permitem aproximar-se para chegar cada vez mais a fundo. E Angel é muito generosa, mas é também uma pessoa que, como todos, se protege, né? É a sua história que estamos contando, então algumas coisas, e ela está demonstrando ser ainda mais que generosa, porque se está deixando entrar na sua vida de um modo muito, muito potente, muito emocionante, muito profundo, isso, muito profundo. Faço a direção de produção, assim, tecnicamente, então, e a gente trabalha com uma equipe muito querida, também construída com muito carinho, com muito afeto, durante algum tempo de trabalho junto, então isso facilita muito as coisas. Me aproximar da Angel, que é minha mestra, depois de mais de 20 anos de ter me formado na escola, está sendo uma experiência que não dá para descrever. É difícil falar das coisas com a Angel sem ser pelos afetos. Então, toda essa relação com ela, também ela vai dissolvendo limites, esses limites que a gente está acostumado a construir nesse mundo, às vezes, tão retilíneo. Acho que faz parte dessa coisa da vida e do movimento. Eu faço assessoria de pesquisa histórica, como o Norberto e André me convidou, mas na verdade é mais um acompanhamento com muito amor, tanto para o trabalho da Angel, quanto para o trabalho do Norberto, que é um grande parceiro, né, há anos nesse caminho de estar dirigindo meus solos. E a Angel, eu sou muito amiga, fui aluna do Rainer Viana, então nesse trabalho eu sinto que eu sou mais admiradora do que tudo, que é um presente estar com eles. Mas o meu papel na ficha técnica é assessoria de pesquisa histórica. E aí eu vou acompanhando, na verdade, todas as histórias. Tive o prazer de recebê-los no meu estúdio para uma parte do processo de criação, uma imersão em janeiro, em fevereiro, então fui acompanhando muito de perto esse trabalho, né, com todos os acontecimentos. Foi um presente. Se eu falasse que tá bom, ela falava, não, mas não é possível que esteja bom. Alguma coisa não tá bom, você tá aqui pra me falar o que não tá bom. Então eu fui afinando o meu olhar e dialogando com ela, assim, a gente criou um diálogo bem bom. Os nossos ensaios então começam com essas aulas, que pra mim é um super desafio, mas que eu tenho gostado muito. Acho que eu aprendo muito dando essas aulas pra Angel. Ela fala muito que ela dança com sentimento e ela precisa descobrir. Ela fala muito, nossa, essa parte eu ainda não descobri.
É sentimento. Para mim, eu trabalho com sentimento. Eu deixo ir o movimento. Mas ainda não elaborei nada. O que é que toca ela naquele momento? O que é que faz sentido para ela? Na verdade, eu fui convidada pelo Norberto para dar uma contribuição artística ao processo de construção dos vídeos dele e como ele compõe essa imagem com quem está em cena. No caso, a Angel, ela tem um ritmo de cena dela e ele, com essas imagens e com a música, ele vai compondo um outro ritmo. Assim. Então, hora você vê a Angel ali, aí vem uma imagem, você já tem uma outra camada ali que você olha para a imagem, e aí vem a música, ele volta para ela, então ele vai criando camadas de composição na cena, que só é possível mesmo quando você constrói a dramaturgia com a imagem, com o bailarino em cena. Enfim, isso tudo traz um aspecto humano assim, a uma coisa que supostamente a tecnologia para a cena é uma coisa que às vezes dá uma afastada, né? Mas como ele está trazendo sempre isso para a cena, cria uma humanidade nessa relação tecnológica com o corpo que está na cena. Para mim, o mais importante é trabalhar com pessoas que eu não só admiro o trabalho, como é o caso da Angel e do Norberto, mas que eu tenho uma troca, uma parceria com eles muito forte e a gente discutiu bastante até chegar nesse resultado final que a gente viu hoje. E graças a Deus chegamos numa solução que ficou bom para todo mundo. A gente tem a ideia era poder ter em cima do vermelho, que é uma cor muito forte para a Angel e muito presente na vida da Angel. A escola é vermelha, a Angel está sempre ensaiando de vermelho. Isso é uma cor que a gente já queria desde o princípio. E em cima do vermelho eu sempre quis uma forma de ligar essas três histórias de corpo, memória e cidade. Essas linhas fossem um pouco da história da Angel. E são linhas que estão ainda soltas por fazer. Que é a ideia do próprio espetáculo, que é uma coisa que continua em movimento. A primeira coisa que bate quando eu sou chamado para criar uma luz, para ser responsável pela criação de uma luz, é uma pré-ocupação. Será que eu vou estar à altura dessa expectativa? Fazer uma luz para um espetáculo não quer dizer que vai fazer uma luz bonita, não. Tem que se fazer a luz do espetáculo. Iluminar nada mais é do que mostrar o trabalho dos outros. Para poder iluminar o trabalho de Angel Viana, eu tenho que entender um pouco desse trabalho. Para poder traduzir o trabalho de uma direção, eu tenho que entender um pouco dessa direção. Ou seja, o iluminador é um privilegiado. Tudo informa a luz. Tá? Então, eu vou ter momentos pontuais e momentos de um plano mais aberto. Mas a projeção desse espetáculo é muito presente. Então, a luz tem que se adequar a essa projeção, não interferir para diminuir a forma de apresentação dessa projeção. Entendeu? Então, eu vou trabalhar em termos de pontos e áreas de acordo com o movimento de Angel. A trilha é composta de algumas releituras já pré-supostas pelo diretor Norberto e composições autorais que foram compostas por mim, Alexandre Moraes e Thiago no piano. Na verdade, eu acho o seguinte, a música e o teatro, ela não tem uma regra, né? Ela tem uma relação. A gente manteve uma relação, não uma regra no espetáculo do Angel. Que é valsa, que é baião, que isso acabou, a estrutura acaba por aí e vira uma coisa mais emocional mesmo. Acho que a partir daí a gente tenta chegar próximo, né? Quando eu chamei o Thiago para ser o piano do espetáculo, ele tem 14 anos, já eu tenho 87. Então foi buscar essa extremidade que essa comunicação dá, de um menino de 14 anos, chegando no trabalho da Angel. Eu acho que esse resultado, pra gente torna contemporâneo a ideia da arte.
eu fui pesquisar quem era Angel Viana e eu fiquei encantado com ela. Não tem como não ficar encantado. A gente fez pensando em fazer para ela. Fazer para que ela dançasse, para que ela sentisse, para que ela interpretasse. A estreia, que não é o final, é o começo de outro processo, que agora é o encontro com o público, e uma estreia muito particular, muito emocionante, porque, bom, esse acidente que Angel teve durante o processo de trabalho levou a fazer o espetáculo na cadeira de rodas. E Angel teve, como ela tem, essa generosidade e essa coragem de continuar, porque amanhã é outro dia e ela vai para frente sempre. E acho que nos deu uma lição de vida.